Olá, meus fiéis companheiros, como vão? Hoje eu finalmente estou fazendo o segundo vídeo. Foi mal não ter feito esse vídeo antes, é porque eu sou burro e acabei esquecendo de fazer ele. Mas também porque tinha muitas outras coisas para fazer, tipo, ficar fazendo nada o dia todo. Mas enfim, né? Finalmente chegou o dia. Vou explicar o que esse personagem lindo aqui que vocês estão vendo faz. Ele é o meu personagem principal, Nokia. Sim, o nome dele é Nokia. Não sei se eu vou trocar aí o nome dele quando chegar a hora de fazer o anime ou não, mas não sei. Mas é o seguinte, o Nokia que vocês estão vendo aqui, eu vou explicar de uma forma melhor aqui. Aqui que eu vou explicar de uma forma melhor. Porque eu uso essa parte aqui do WhatsApp, né? Que tipo assim, sabe aquele que quando você pega seu próprio contato, eu uso essa parte aqui do WhatsApp para poder colocar as coisas que eu faço, entendeu? Tipo, escrever coisas sobre o universo, sobre os personagens em específico, sobre lugares em específico e tal. Aí aqui eu fiz tudo do Nokia. Fiz até dinheiro que eu vou falar depois em outro vídeo, entenderam? Mas primeiro eu vou explicar todas as raças que tem. Peraí, que. Eita, vou explicar todas as raças. Primeiramente temos anjos, demônios, goblins, fantasmas, elfos, celestiais, gigante, gnomo, esqueleto, mago, frostfront, dragon, furry, cyborg, alien, humano, glitch, entidade cósmica, elemental. E também tem outras duas que são chamadas de hipógrifos e nascidos da humanidade. Esses daí eu não coloquei aqui porque eu esqueci, porque eu sou burro. E também porque não tem como editar essa mensagem muito. Enfim, agora que eu expliquei, quer dizer, expliquei merda nenhuma, só falei. Primeiramente eu vou explicar as raças do Nokia para esse vídeo não ter muito tempo. Ele é híbrido, ou seja, híbridos são duas raças juntas, de anjo e celestial. O que o anjo faz? Ele te dá asas para você poder voar. Além disso, os anjos têm a cura divina. E, tipo assim, você tem que juntar suas duas mãos, você toca qualquer parte do seu corpo ou do corpo de outra pessoa, e depois de uns 3 segundos, forma uma bolha em volta dessa pessoa e essa bolha estoura, curando todos os machucados que ela tem. Mas tem um porém, você vai sentir toda a dor do seu corpo se mexendo, tá ligado? Pra se curar. Aí isso é meio paia, mas enfim, é o que tem. Celestiais são tipo Superman. Eles têm visão de calor, eles voam, têm força e resistência acima do normal, entendeu? E ele é híbrido desses dois. Idade, o Nokia tem 27 anos atualmente. Em certos momentos da história, ele pega, tipo assim, quando ele tem 7 anos, um demônio acaba invadindo seu corpo, que é uma espécie de demônio aí. Quando ele tem 40, 30 anos, quer dizer, ele se torna imperador, tal, tal, tal. Roupas, ele tem várias roupas, mas todas são com detalhes preto com verde. Ele, assim como eu, adora verde, como vocês podem ver aí no papel de parede de fundo. Acessórios: máscara de gás em formato de corvo. Também é muito resistente e absorve impactos. Ou seja, se você der um soco muito forte na máscara dele, o máximo que pode acontecer é você se machucar. Cabelo é liso, com preto e nas pontas é verde. Dá pra ver aí, né? Alimento favorito é frango assado com guaraná. Por quê? Porque ele é brasileiro, né, mano? Fazer o quê? Alimento que ele odeia é feijão. Sim, eu também odeio feijão. Traumas nenhum, porque ele é foda. Inimigos: Joel, que é o irmão dele. Alex, que é o inimigo principal desse universo. E Dragon, que é outro cara aí. Amigos: a turma dele. Ele, tipo assim, a turma dele não é literalmente só um monte de personagem criado. Não, são pessoas reais. Sim, tem um monte de pessoa real participando da turma. A turma já tem um monte de BO aí, mas fazer o que, né? A altura, ele tem uns 75, tom de pele é bege claro, tipo sanguíneo a mais, local de nascimento, reino de... Eu vou ter que trocar isso porque vão fazer muita piada com essa merda. Reino do Angels Paradise, não é Melek, é Angels Paradise. Nome completo, isso aqui foi uma piada, tá bom? Porque meu nome é Riquelme David França Moreira, isso aqui é uma piada.
Não é esse não, pelo amor de Deus. Poderes. Som, regeneração dos anjos. Não. Tá, vou explicar o porquê que tá tão errado essas bosta aqui. Eu fiz isso aqui em janeiro. E agora, como vocês podem ver, maio. Ou seja, eu meio que não tinha desenvolvido tanto assim o personagem. Mas os poderes dele é som, barreira. E essa regeneração dos anjos aqui é a habilidade racial dele. Cada raça tem uma habilidade única, entendeu? E a habilidade dos anjos é essa palma curativa. Medo, perder a turma de uma forma não muito amigável, ou seja, a morte. O que ele odeia, tratarem ele como um monstro, abandonarem ele e tratarem ele como fraco. Ou seja, simplesmente só excluir ele porque ele é fraco. Hobbies, adora voar nas alturas das nuvens e observar a cidade. Tem vezes que ele fica sentado na montanha que tem na cidade de Brookhaven, que é onde ele mora. Mas, tipo assim, quem já jogou Brookhaven no Roblox sabe o que eu tô falando, a montanha que eu tô falando, né? Mas ele só fica lá quando ele tá meio triste ou desanimado, entendeu? Animal favorito, grifo, porque ele é o pet dele. Data comemorativa favorita, Halloween. Ele adora uma festa de Halloween, que é muito legal. Ele vê os cosplay, tá ligado? Ele adora cosplay. Alergia, até onde ele sabe nenhuma. Jogo favorito, Roblox. Ele adora um Robloxzinho, né? Filme favorito, Godzilla 2, o Rei dos Monstros. Caso você esteja se perguntando, sim, eu fiz ele baseado nas minhas coisas que eu gosto de fazer. Então, nessa hora eu não estava muito criativo. Agora vamos falar sobre os poderes dele, o que ele pode fazer, o que ele sabe fazer, o que ele não pode fazer. Na parte celestial ele tem supersônico, voar, visão de calor, adivinha a cor, Kaká, porque eu fiz isso aqui com os meus amigos, né? Porque o Nokia ele é todo verde, Então adivinha a cor da visão de calor. Te dou uma dica, verde. Super força, velocidade acima do normal, ultra reflexos, tal. Eu não sei porque eu coloquei ultra reflexos aqui, porque isso aqui é a habilidade normal, qualquer um pode ter. Parte anjo, barreira, 5 formas. Eu vou explicar as 5 formas das barreiras que ele tem. Número 1, barreira normal. Ele pode criar uma parede transparente verde. Sim, verde. Ele pode criar uma parede transparente que ele pode moldar de qualquer forma que ele quiser. Assim ele pode fazer várias mãos, uma parede, fazer plataformas e tal. Número 2, barreira elástica. Ele pode usar essa barreira para pular por aí, ele pode fazer essa barreira para ricochetear alguma coisa, ou ricochetear ele mesmo, e até se divertir, porque essa barreira é a mais divertida que ele tem. Barreira utilizar. Utilizar aqui? Barreira útil. Que essa barreira, ele, tipo assim, como vocês sabem, é muito difícil criar uma arma, por exemplo. Com barreira normal, isso não daria para fazer, porque ele não sabe fazer uma arma, ele não é russo. Então, com essa barreira, ele pensa e a arma cria. Só que a única diferença é que ele não pode controlar ela que nem as outras, tá ligado? Ele usa como um objeto mesmo. E ele também não pode desativar isso, simplesmente faz ele sumir. E o limite de distância que ele pode fazer esse negócio, que tipo, o tamanho é 6 metros. Deixa eu lembrar aqui. Barreira fixa. Ele cria uma barreira e essa barreira ele não precisa ficar fazendo esforço para manter ela, entendeu? Ele pode simplesmente só deixar essa barreira lá e pronto. E o único jeito de fazer ela desaparecer é quebrando. E ele também não consegue controlar ela. Eu sei que eu só falei 4 aqui, né? Como eu já disse, eu sou burro. Eu vou tentar lembrar aqui. Calma aí, já volto. Voltei, galera. Lembrei, é barreira consciente. Que essa barreira ele atinge quando mais lá pra frente, quando ele já estiver bem velho. Ele, tipo assim, ele pode criar um boneco de barreira e esse boneco vai ter vida própria. Ele vai se mexer conscientemente, sem precisar do controle do Nokia. E o Nokia só dá uma ordem pra ele e vai lá cumprir. Isso aí. Arma. Foice telética. Quer dizer, não é uma arma, é um artefato mágico. Foice telética. E o ele pode controlar ela com telecinese, mas somente ela. Ou seja, ele não pode controlar outras coisas, ele só controla a própria foice, que tem a telecinese da foice. Força do Nokia. QI é de 130 pela criatividade dele e pelos poderes que são bem complexos. A força dele, o limite que ele conseguiu carregar, o limite foi conseguir carregar 1.480 toneladas,
Mas o Baco, que porra é? O braço dele não aguentou segurar por muito tempo. É normal. Velocidade correndo, normalmente é 70, voando é 120, voando, adicionando impulsos com as asas é 200 e juntando tudo isso com os poderes do som é 320. Tipo assim, ele consegue voar normalmente, como um celestial, mas ele também voa como um anjo. Só que daí ele usa as asas dele mais como um dash para ele poder voar muito rápido. E essa velocidade aqui eu mudei, tá bom? Ignora isso aqui. É a velocidade máxima que ele consegue atingir. Bom, temos o Supersonic Speed, que alcança 500 por hora. Não, 500 não, 300 por hora. Tem a Hypersonic Speed, que essa sim alcança 500. E eu não lembro qual que era a outra, mas ele alcança Mach 1, tá? Transformações. Quando ele fica com muita raiva, seus olhos ficam vermelhos, que é outra coisa que eu vou explicar mais pra frente. Quando ele perde o controle, ou ele desmaia. Quando ele perde o controle, ou seja, desmaia ou morrendo, o Monster, que é o demônio que eu falei, né, assume o corpo dele. Como ele usa cada um dos poderes, supersônico, voar ou fazer ondas sonoras para batalha, voar, celestiais normalmente voam, isso aí, né? Visão de calor, queimar os inimigos, super força, aguentando muitos quilos, né? Ou simplesmente espancando idiotas. Ultra reflexos, eu nem preciso explicar, né? Agora, suas fraquezas. Fraquezas do Nokia, voo. Uma das fraquezas do Nokia é pelas asas, já que ele usa mais o voo da parte celestial. E mais, ele usa um dash para impulsionar o voo, tá ligado? Assim fazendo. Ele usa um dash com as asas para poder impulsionar o voo. Assim fazendo que ele voe muito mais rápido. Se você rasgar essas asas dele, vai demorar um pouquinho para ele se curar. Então, ele não vai perder, ele vai perder esse dash, ele não vai continuar rápido, mas vai perder esse dash. Habilidade racial. Como ele é metade anjo, tem a habilidade de um anjo, que é a cura angelical. Como funciona isso? Ele toca em qualquer parte do corpo dele mesmo ou de alguém aí, cria uma bolha de energia curativa e depois de 3 segundos essa bolha explode, dispersando toda a energia curativa por todo o corpo, curando a pessoa quase que instantaneamente. Logo, se você incapacita dele de usar as mãos, ele não vai conseguir curar nada nem ninguém. Além disso, demora 3 segundos para ativar e nesse tempo você vai conseguir parar ele. E ele não vai curar nem um pouquinho. Máscara. A máscara do Nokia não é só para ser legal. Ela funciona como uma armadura tecnológica. Funciona do seguinte jeito. O Nokia tem um equipamento acoplado na nuca, que possui dois ímãs em duas pontas. Com isso, quando o Nokia encaixa a máscara no rosto, ele gira o mecanismo que ativa os dois ímãs, grudando a máscara é, na cara dele. É quase impossível tirar, mais fácil de colocar na cabeça dele. Tá ligado? É quase impossível tirar a força. É mais fácil você arrancar a cabeça dele do que tentar tirar a máscara. Dei um corte que meus cachorros começaram a latir demais. Enfim, é mais fácil você arrancar a cabeça dele do que tirar a máscara, tá ligado? Da força. Mas se você conseguir tirar, ele vai ficar em bastante desvantagem. Porque ele não é muito acostumado a desviar de socos de ataques vindo na cabeça dele. Só se barreira. Sendo o seu poder principal, o Nokia usa muito a barreira, sendo uma habilidade tendo um ataque quanto de defesa. Tendo uma habilidade tanto de ataque quanto de defesa. Para usar a barreira, ele precisa flexionar os músculos do braço. Pode ser qualquer músculo do braço, desde que seja do braço, do ombro até as pontas dos dedos. Mas quanto mais força ele aplica, mais resistente é a barreira. Ou seja, se você decepar ou fazer com que ele não consiga usar os braços, ele não vai conseguir usar a barreira. Olhos, sendo metade celestial, o Nokia pode disparar a visão de calor. Um raio laser que sai dos olhos, um raio laser que sai dos olhos. Logo, se você conseguir deixar os olhos dele bem fechados, ele não vai conseguir usar o raio laser. Foice telética, sendo um artefato mágico, a foice telética é uma arma muito utilizada pelo Nokia. Funciona assim, ele consegue controlar ela com telepatia, mesmo não tendo esse poder. Para isso, ele precisa estar em um estado cerebral muito bom. Ou seja, se ele tiver com dor de cabeça ou muito tonto, ele não vai conseguir usar nem um pouquinho. E por fim, nossa, tá muito longo já, mano. E por fim temos a máscara dele, que tem um monte de mecanismos aí muito legais. Mas eu acho que não tem como eu postar o vídeo se ele tiver mais de 15 minutos, então eu vou parar por aqui. E é isso, meus caros. Eu vou fazer uns shorts falando sobre a máscara dele.
Fiquem ligados e até a próxima. Tchau!